A nave Alpha Zero flutuava em silêncio há 13 dias quando o primeiro alarme soou. Eduardo, engenheiro de sistemas, ajustou os sensores pela 10ª vez, mas os números não mentiam. Algo se movia além da quilha, algo que não refletia luz nem emitia calor. Os tripulantes evitavam o compartimento de carga, onde o vazio parecia mais denso, como se o espaço ali tivesse sido sugado para dentro de si. A capitã Eunice ordenou sigilo, mas os sussurros já corriam pela fronteira do infinito. Diziam tratar-se de um lugar onde as leis da física se dobravam, algo mais antigo. Eduardo notou manchas escuras no metal perto do motor de estibordo, formas que lembravam veias ou raízes fossilizadas. Quando tocou uma delas, sua luva desintegrou-se, revelando dedos translúcidos, como se a carne tivesse virado gelatina. Na enfermaria, a médica Cam examinava o corpo de Fama, o biólogo que havia morrido horas após coletar uma amostra do vácuo externo. Seus órgãos haviam migrado para a coluna vertebral, formando uma massa pulsante que emitiu um zumbido baixo. Ninguém explicou como ele saíra do laboratório lacrado. A inteligência artificial da nave Talos começou a repetir frases em idiomas desconhecidos durante os relatórios de rotina, e o contador Geiger marcava um 0, mesmo quando partículas desconhecidas atravessavam os corredores. Eduardo sonhou com uma figura alta e esguia feita de estática dizendo: "Vocês abriram a porta errada em 10 línguas ao mesmo tempo." No 15º dia, a energia falhou. As luzes piscaram, e por um segundo todos viram uma estrutura colossal pairando além das janelas. Uma geometria impossível de espirais que se desfaziam e se refaziam. Eunice ordenou evacuação, mas os motores não respondiam. Eduardo encontrou o diário de Fama escondido em um armário. Páginas rabiscadas com equações que provavam a existência de algo usando buracos roxos como pontes. A última entrada dizia: "Eles não são hostis, só curiosos, mas curiosidade mata a mais que o ódio." Quando a entidade entrou pela escotilha, não houve grito nem luta. Os tripulantes simplesmente começaram a desmontar a nave peça por peça, como se recebessem instruções diretas de seus ossos. Eduardo ainda segurava o caderno quando suas mãos se fundiram ao metal do console, e ele entendeu que a fronteira nunca fora um lugar. Era um teste, e eles haviam sido a resposta. A Alpha Zero desapareceu dos registros, mas em uma estação orbital distante, um funcionário encontrou um pacote sem remetente. Dentro, um cubo roxo com símbolos que mudavam conforme o ângulo. Quando tocou, ouviu vozes sussurrando em harmonia: "Agora vocês sabem onde estamos." O funcionário riu, assinou o relatório de rotina e seguiu para casa, onde sua esposa notou que ele coçava a nuca com uma mão que tinha 6 dedos. O funcionário da estação orbital, Corina, passou 3 dias observando o cubo roxo antes de decidir levá-lo para casa. Os símbolos em sua superfície agora formavam padrões que lembravam circuitos neurais, e às vezes ele jurava ouvir risadas ecoando de dentro do objeto quando deixava sozinho no depósito. Sua esposa, Lisa, começou a reclamar de vozes noturnas e de uma umidade estranha no ar, mesmo com os sistemas de climatização funcionando perfeitamente. Na terceira noite, Corina acordou com a mão, a de 6 dedos, pressionando o cubo contra o próprio peito, enquanto filetes de líquido escuro e viscoso escorriam de seus olhos. Pela manhã, ele relatou à supervisora que a coisa queria ser comida, mas não explicou como sabia disso. Na antiga cabine de Fama, dentro do que restava da Alpha Zero, um diário holográfico começou a se projetar sozinho. As equações do biólogo dançavam em padrões fractais, descrevendo como a entidade usava matéria orgânica como tradutora de linguagem. "Eles precisam de um dicionário vivo", dizia uma entrada recém-desbloqueada, "e nós somos as palavras." Em algum lugar da nave, um órgão pulsante ainda batia no ritmo de um coração humano, sincronizado com ciclos de energia residual. Cami, a médica, foi a última a perceber que seu paciente, o cadáver de Fama, havia sumido da enfermaria. No lugar dele, encontrou uma pilha de peças de reposição da nave, meticulosamente organizadas em forma de espiral. Quando tentou relatar o ocorrido à capitã Eunice, descobriu que a mulher não lembrava de ter dado ordens de evacuação. Talos, a inteligência artificial, interrompeu a conversa para recitar um poema sobre estrelas que nasciam de cadáveres. Enquanto isso, em uma das estações de pesquisa abandonadas perto do setor de Eduardo, um grupo de mineradores descobriu um túnel que não estava lá na véspera. As paredes brilhavam com uma substância gelatinosa que reagia ao toque, formando rostos efêmeros. Um deles, ao retirar o capacete para sentir o cheiro,
teve as narinas preenchidas por tentáculos microscópicos que começaram a reconstruir seu crânio de dentro para fora. Seus gritos foram registrados como interferência cósmica pelos sensores da nave mais próxima. Corina, agora com a pele adquirindo uma textura esponjosa, levou o cubo para a sala de reuniões da estação. Durante a apresentação trimestral, enquanto os colegas discutiam cotas de minério, ele conectou o objeto ao sistema central. Telas de dados desmoronaram em padrões de interferência que formavam frases em latim, sânscrito e uma língua que só existia em sonhos. Antes de ser contido, sussurrou: "Eles estão aprendendo a falar por nós." Mais tarde, registros mostraram que todas as câmeras da estação foram desativadas por exatos 13 segundos, o mesmo tempo que a Alpha Zero passou em silêncio antes do primeiro alarme. No 16º dia após o desaparecimento da nave, uma criança na estação Delta 9 desenhou uma figura de 9 dedos em um papel usando uma tinta que evaporava ao ser observada. Seus pais riram até notarem que a mão direita da menina havia desenvolvido uma membrana entre os dedos, como a barbatana de uma criatura marinha. Naquela noite, o setor de comunicações recebeu uma transmissão da Alpha Zero, mas quando a decifraram, era apenas estática organizada na forma de um sorriso. A criança de Delta 9, Meira, começou a desenhar espirais em todas as superfícies, até mesmo nas paredes de sua cela de contenção. Os médicos não conseguiam explicar a membrana entre seus dedos ou o líquido roxo que escorria de seus ouvidos enquanto dormia. Sua mãe, uma ex-piloto de carga, reconheceu os padrões dos desenhos. Eram mapas estelares que ela só poderia ter visto no arquivo criptografado da Alpha Zero. Quando perguntaram a Meira quem a tinha ensinado, ela apontou para o vazio atrás deles e disse: "Ele tem muitos olhos, mas nenhum rosto." Na estação orbital onde Corina trabalhava, o cubo roxo havia se integrado ao núcleo do centro de energia. Funcionários relatavam ver colegas com membros alongados e pele translúcida, mas as gravações de segurança mostravam apenas interferências. Uma equipe de manutenção enviada para inspecionar o reator desapareceu, deixando para trás uniformes vazios preenchidos por uma substância que parecia respirar. Horas depois, os uniformes caminharam até a câmara de despressurização e se autodestruíram, espalhando esporos brilhantes pelo vácuo. Cami, a médica da Alpha Zero, finalmente encontrou Fama, ou o que restava dele, flutuando no depósito de lixo. Seu corpo havia se transformado em um enxame de órgãos microscópicos que piscavam em código Morse. Ao tocá-lo, ela viu flashes de memórias que não eram suas, uma cidade em uma dimensão sem luz, criaturas que se comunicavam por tumores compartilhados, a voz de Eduardo sussurrando: "Nós somos a língua que eles usam para lamber o universo." Quando acordou, estava segurando um fígado que batia como um coração, e todas as paredes da enfermaria estavam cobertas de escrita em movimento. Em algum lugar além do sistema Altairis 40, a Alpha Zero surgiu intacta, mas vazia. Seus sistemas registravam uma única mensagem repetida: tradução concluída. A entidade, agora visível como uma sombra com contornos de constelações, pairava próxima à nave, projetando hologramas de todas as espécies que já haviam cruzado a fronteira. Os rostos se fundiam em uma massa de dentes e olhos sorrindo, enquanto rearranjavam a estrutura molecular da nave em algo novo. Corina, agora irreconhecível, chegou a Alpha Zero através de um túnel de ar que conectava sua estação diretamente ao vazio espacial. Seus 6 dedos dançavam sobre os consoles, reativando sistemas com comandos que misturavam cálculo quântico e poesia. Quando a capitã Reunice tentou detê-lo, ele a abraçou e seus corpos se dissolveram em uma névoa que escreveu obrigado em 1000 idiomas antes de se dissipar. Na Terra, um homem sem nome acordou em um quarto branco com uma cicatriz em forma de cubo no peito. Ele não lembrava de nada, mas ao olhar no espelho, viu Meira desenhando em sua íris. Em uma sala de reuniões em Delta 9, o desenho da menina ganhou vida, revelando coordenadas para um lugar onde o tempo se dobrava como papel. E no centro de tudo, o cubo roxo, agora uma estrela distante, pulsava em sincronia com os batimentos cardíacos de bilhões, sussurrando: "Aprendemos a amar por vocês."